Bom dia, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Um ano que para muitos tem sido um ano de bastante frustração, de bastante limitação, de bastante trava em várias áreas das nossas vidas. E pegando um pouco esse gancho, essa semana eu estou entretido assim num texto que trata exatamente disso, né? De prisões, né? E o texto está em Filipenses 1, 12 ao 14, onde Paulo está escrevendo a Filipenses a carta logo após a sua prisão em Roma. E o texto começa assim, Paulo dizendo: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados pelo Senhor na minha prisão, estão anunciando a palavra de Deus com maior determinação e destemor, né? Aqui, para entender um pouco o contexto, Paulo tinha a ideia de viajar até Roma e pregar para a igreja de Roma e dali ser enviado para a Espanha, para pregar o evangelho na Espanha, ou seja, uma viagem missionária que aos nossos olhos tem tudo a ver com os planos de Deus, né? Com certeza nós imaginamos, nossa, isso está de acordo com o plano de Deus, isso vai melhorar, vai aumentar o reino. Então, cara, Deus está no negócio. Então é para acontecer tudo isso aí, né? Só que isso não aconteceu. Paulo foi preso e foi levado preso para Roma, né? Acusado de pregar subversão ali, né? Pelos judeus, né? E quando ele está nessa prisão, ele faz essa reflexão, né? Sobre o que está acontecendo na prisão, né? E muitas vezes em nossas vidas nós temos vários planos, várias ideias, vários sonhos que são interrompidos totalmente ou atrasados de forma magnífica por causa de prisões que possam acontecer na nossa vida. Obviamente eu não estou falando aqui de prisões de forma literal, apesar de que isso pode acontecer. Mas estou falando de prisões, muitas vezes uma doença, um desemprego repentino, o não encontro de emprego, uma promoção que não vem, né? Um negócio que precisa ser vendido, uma herança que não chega. Então, cada um de nós, existem vários momentos na nossa vida que nós nos sentimos presos e que a gente não consegue avançar. E muitas vezes essas prisões nos impedem de fazer coisas que nós consideramos santas. Como, por exemplo, eu queria que o meu GP crescesse esse ano, eu queria estar mais presente na igreja, eu queria ter um ministério de maior evidência. Tudo isso são sonhos que nós temos no nosso coração e que muitas vezes a gente quer realizar, e coisas como o Covid podem acontecer, ou essas outras coisas que eu comentei anteriormente, né? E quando a gente tem Deus como sendo soberano da nossa agenda, que foi o caso de Paulo, ele conseguiu enxergar isso, ele conseguiu enxergar que o melhor lugar para ele estar era naquela prisão, naquele momento. Por isso que ele vem citando as coisas positivas que estavam acontecendo. E muitas vezes o nosso sentimento quando estamos em prisão não é reconhecer que Deus está na agenda, que Deus está no controle. O que faz que a gente acabe reclamando, murmurando e não vendo aquilo que Deus está fazendo naquele momento, né? A gente sabe que tem outros casos da Bíblia com prisões e que tem essa mesma conotação, mas aqui é uma coisa tão bacana porque o resultado da prisão de Paulo, que a gente pode destacar em 3 resultados, demonstra o quanto aquela prisão de Paulo foi importante para as nossas vidas hoje. A primeira delas é que a igreja foi encorajada a pregar, a testemunhar. Então, muitas vezes as nossas prisões servem para estimular, para motivar as outras pessoas, os outros irmãos. Aqui nessa semana mesmo a gente teve Isaías compartilhando a questão da doença dele e o quanto que aquilo me encheu de fé. Então, tá vendo, Isaías, aquela sua prisão serviu para motivar a minha fé, para aumentar a minha fé. Então Deus está usou a sua prisão, né, para nos motivar. Outra coisa que aconteceu ali com Paulo é que o entorno dele se converteu, né? Então a guarda romana, e depois ele faz a saudação final ali de Filipenses, ele fala a todos os santos,
inclusive, ou especialmente os da casa de César, ou seja, não existia cristãos na casa de César até Paulo ser preso. Então, muitas vezes, não vai haver crentes em nossa vida, no nosso entorno, até nós encontrarmos numa situação adversa como essa. E por último, gente, mais importante, uma coisa que a gente não consegue quantificar, e provavelmente Paulo também não conseguiu enxergar, tanto é que ele não escreveu isso. Né? Mas olhando retrospectivamente, olhando na história, a gente pode ver que foi nessa prisão que Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, uma das principais cartas testamentárias que para mim Filipenses foi escrito nesse momento, ou seja, 2000 anos depois, eu estou aqui colhendo um fruto da prisão de Paulo. E muitas vezes nessas questões a gente não consegue perceber isso no tempo. Vou dar um exemplo bem simples, né? Essa questão de quarentena fez com que minha casa ficasse muito fechada com os meus filhos e muitas vezes impedindo de fazer coisas que eu achava importante até mesmo para o reino. Mas nessa situação muitas vezes a gente esquece que os nossos filhos são cartas, que os nossos filhos precisam ser convertidos, que os nossos filhos precisam estimular outros pais ou seus amigos a conhecerem o Senhor. E especialmente os nossos filhos são cartas que num futuro vão ser lidas por outras pessoas. Então, querido irmão, eu não sei qual é a prisão que você está sentindo ou que você está tendo, mas eu gostaria de te encorajar, né, a não enxergar essa prisão como sendo algo ruim. Eu queria te encorajar que você olhasse essa prisão com os olhos de que o Senhor tem a sua agenda. E com certeza com isso você vai conseguir ser mais grato. E com isso você vai conseguir enxergar as bênçãos de Deus através dessa prisão. E eu tenho certeza que isso pode produzir, assim como as cartas de Paulo foram produzidas e a posteridade dele pôde ver, né? A posteridade dos cristãos pôde ver, eu acredito que a sua vida podem estar construindo hoje cartas para que no futuro as pessoas possam conhecer, ver e desfrutar do reino de Deus. Queria desejar para vocês uma ótima manhã, que Deus abençoe e espero que essa palavra possa encorajá-los a enfrentar e a ver as prisões da sua vida de uma forma pela perspectiva de Deus. Deus abençoe vocês, queridos. Tchau. Amém.